Olá, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube do Santuário Santa Paulina. Este é o nosso encontro dominical, o Evangelho em sua casa. Vos convido agora, caríssimo irmão, caríssima irmã, a tomar em suas mãos a palavra de Deus e abrir no Evangelho de São Marcos, do capítulo 8, dos versículos 27 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, nós estamos celebrando o 24º domingo do tempo comum. E nós estamos na metade do Evangelho de São Marcos. Nós estamos no ano B da liturgia, que é o ano em que a liturgia da igreja nos propõe ler o Evangelho de São Marcos. E esta parte central do Evangelho de São Marcos, o meio, digamos assim, a metade, tem a famosa pergunta que Jesus, na região de Cesareia de Filipe, lança para os seus discípulos sobre a sua identidade. Primeiro, Jesus começa com uma pergunta para fora. O que dizem os homens quem eu sou? E vem várias opiniões a respeito de Jesus, que na época pensavam ser ele o profeta esperado, ser ele Elias que tinha voltado. Na realidade, a pergunta importante e mais fundamental é aquela que Jesus se dirige para dentro da comunidade interna. E para vós, quem eu sou? Essa pergunta, quem é Jesus, ela perpassa todo o Evangelho de São Marcos. E saber quem é Jesus é importante para saber quem nós somos, ou seja, nós, seus discípulos. Pedro, como porta-voz da comunidade dos escolhidos, inspirado pelo Espírito Santo, revela para a comunidade quem de fato é Jesus. Ele é o Messias, o Filho de Deus, aquele esperado para salvar a todos. Nossa, essa declaração de São Pedro, ela é fundamental. Ela é, de fato, a profissão de fé de Pedro, a profissão de fé da igreja. Jesus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Bom, isso é importante. Porém, quando Jesus, na sua catequese, ensinando para os seus discípulos, começa a falar que este Messias deveria sofrer, padecer, morrer na cruz, Pedro já não conhece, já não reconhece o Messias. Repreende Jesus dizendo que isso nunca possa acontecer. E Jesus repreende a Pedro, porque o pensamento de Pedro não é um pensamento de Deus. O que é que Deus de fato sonha? O que é que Deus de fato, na pessoa do Filho, pensa para nós? Pensa em nossa salvação.
pensou em nos resgatar por meio do sangue do seu Filho. Esse foi o projeto do Pai realizado na pessoa do Filho. E que por isso a cruz é o caminho necessário. Por mais que Jesus, como ele fala, sofresse e padecesse, mas Jesus nos seus ensinamentos, quando fala justamente da sua vida, morte, paixão, sofrimento, sempre termina falando da ressurreição. Jesus nunca termina falando, quando está falando justamente da sua morte, vida, do seu sofrimento, ele nunca deixa de fora a ressurreição, porque de fato a ressurreição é o fundamento. Jesus tinha essa certeza. Porém, Jesus repreende Pedro e coloca Pedro para o seu devido lugar. A tradução que nós temos diz que Jesus assim se dirigiu para Pedro dizendo, vai para longe de mim, Satanás. Mas na realidade a tradução mais correta é aquela em que diz e pede para ele ir para trás, não para longe. Ou seja, atrás de Jesus onde nós devemos estar, seus verdadeiros discípulos, não à frente nem no lado. No lado porque Jesus não é, digamos, um parceiro nosso, um companheiro apenas das nossas amizades, mas ele deve ir à frente porque ele é o nosso mestre e nós somos os seus discípulos. E nós não vamos à frente porque nós não somos mais do que Jesus. Nós somos, de fato, servos dele. E que por isso nós vamos seguindo. E o caminho de Jesus é o caminho também da cruz, que deve passar por esses momentos de sofrimento, mas que terá a luz da ressurreição. Que nós possamos crescer em nossa caminhada, em nossa compreensão também do cristianismo e da pessoa de Jesus, olhando para o Cristo, aquele que foi crucificado, mas ressuscitou. Ontem nós celebrávamos 14, o dia da exaltação da Santa Cruz. E hoje, neste Evangelho, nos recorda novamente que este Messias padeceu, sofreu, mas ressuscitou. E que por isso, hoje, domingo, dia do Senhor, nós, em torno da Palavra Santa, em torno da Eucaristia, nos reunimos para celebrar, tornar presente este memorial da sua morte, paixão e ressurreição. Que você tenha um abençoado e santo domingo.